E hoje nós vamos estudar um atributo de Deus, que é a sua onipresença. Diga onipresença. Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar. Não fragmentado, não em parte, completamente em todo lugar. Como o profeta Jeremias, diz em Jeremias capítulo 23, Ele está nos céus e na terra. Ele não está uma parte nos céus, uma parte na terra. Ele está completamente em todos os lugares. Eu quero usar o texto do Salmo 139 a partir do versículo 7. Que diz assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, para ti as trevas são luz. Aleluia. Se eu pudesse resumir esse salmo aqui, eu resumiria ele numa pergunta: para onde irei me esconder daquele que está em todos os lugares e a tudo preenche com sua presença? Para onde? Para onde eu fugirei? Para onde eu irei? Não conseguimos fugir de Deus. Não podemos fugir de Deus com passos lentos e silenciosos, nem podemos fugir de Deus de forma apressada. Não há região onde Deus não esteja. Seja no mais alto lugar, lá está Deus. Seja no mais profundo abismo, e como diz na King James, na sepultura, lá Ele está. No inferno, lá Ele está. Se você pudesse voar nos raios da alvorada a 300 mil quilômetros por segundo, Deus ainda chegaria primeiro. Seja na glória, seja na morte, Deus sempre está presente. Sabe? E esse atributo, ele vai nos ensinar que não existe nada que esteja escondido de Deus. Para Deus não existe um mundo de bastidores. Deus sabe todas as coisas, não porque contaram para Ele, é porque Ele está em todos os lugares. E isso vai ser muito importante para a nossa maturidade espiritual aqui hoje. Porque, meus irmãos, convenhamos, como nós somos infantis em achar que, preferindo as noites para os nossos pecados, preferindo a solidão para os nossos pecados, preferindo quartos escuros para os nossos pecados, Deus não veria. Deus vê tanto na luz como tu vê nas trevas. O próprio Salmo disse: noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Seja ao sol ao meio-dia, seja na noite mais escura em densas nuvens, seja num culto de domingo, seja numa viagem ou local fechado, longe de todos, não há obstáculos para os olhos de Deus. E o texto, se você observar, ele está em primeira pessoa. Davi sabe que Deus está à distância de um braço. Amém, meus irmãos? E eu gosto de dizer assim, não só à distância de um braço, à distância de um abraço. Deus está. Porque no Salmo 139, versículo 5, ele diz: tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Davi sabe que um Deus que não pudesse ver nas trevas, um Deus que não pudesse ver distante, um Deus que não pudesse ver perto, um Deus que não pudesse ver em todo lugar, não seria Deus. Então nós precisamos entender que não é espaço onde não estaremos sobre a observação de Deus. Quantos me entendem? Diga amém. Nunca houve um só segundo na sua vida onde você foi um desconhecido de Deus. E por que isso é importante?
Eu vou falar isso várias vezes hoje, porque isso vai mudar a nossa ação em relação à presença de Deus. Deus, Ele não está neste lugar porque você veio. Ele não chegou porque a gente está aqui e nem vai sair porque nós vamos fechar as portas. Jamais homem algum, em tempo algum, mulher algum, em tempo algum, ficou 1/100º sem estar sobre a presença de Deus. Sejamos atentos à palavra de Deus. Salmo 139, versículo 2. Sabes quando eu me sento e quando eu me levanto. Deus te conhece quando você sai da sua cama. Deus te conhece quando você vai dormir. Deus te conhece quando você nasceu. Deus te conhece quando você morreu. Sabe, essas expressões revelam que, seja ao nascer ou morrer, Deus sempre saberá tudo sobre nós. Mais uma vez repito, não porque contaram, mas porque Ele está exatamente em todo lugar. As nossas virtudes, as nossas imperfeições, atitudes ocultas ou em público, Deus conhece todas as coisas. E por que falo isso? Porque isso traz maturidade e traz verdade para a vida cristã cotidiana. Calvino, falando sobre esse salmo e sobre o atributo da onipresença de Deus, ele alertou: isso é para nós abandonarmos os abrigos enganosos sobre os quais a maioria se refugia, deixando a hipocrisia de se iludir, pois nada foge da observação divina. Sabe, Deus conhece a minha formação, Deus conhece o meu início. E sabe, nós precisamos aqui dar uma formada e uma moldada nesse contexto da onipresença de Deus. Vamos ver a teologia bíblica sobre a onipresença de Deus. Salmo 94, versículo 8. Preste atenção nesse salmo. Isso aqui é um salmista falando para um povo desavisado, um povo que estava longe do Senhor. Ele disse: insensatos, procurem entender. E vocês, tolos, quando se tornarão sábios? Será que quem fez o ouvido não ouve? E será que quem formou o olho não vê? O que o salmista está nos ensinando? É uma insanidade lógica e espiritual imaginar que o criador do ouvido seja surdo e que o arquiteto dos olhos seja cego. Quantos me entendem? Diga amém. Hebreus 4,13 diz assim: nada, você pode repetir isso? Nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Irmãos, não existe cômodos na alma que Deus não entre. Não existe máscara que Deus não atravesse. Do ventre ao túmulo, nada está escondido, nada escapou da presença de Deus. E eu tenho a impressão, nós estudaremos muitos outros atributos de Deus, mas eu tenho a impressão que esse é um dos atributos mais urgentes para a igreja nesse tempo. E eu te peço para que você nem pisque os seus olhos enquanto nós estivermos, pedindo ao Espírito Santo para nos revelar isso. Porque, irmãos, nós perdemos a transcendência de Deus. O que é isso, Ricardo? Transcendência de Deus é que Deus não é parte do mundo. O mundo é que é parte da infinitude de quem Deus é. Deus não depende do tempo, Deus não está preso à matéria, Deus não está preso num lugar. Deus, Ele não cresce, não diminui, não evolui, não se ajusta à altura ou à profundidade. Deus não se curva a expectativas humanas, Ele é imutável. Deus está acima, Deus está abaixo, Deus está além de qualquer conceito, sistema ou experiência religiosa. Deus não está confinado em nossos próprios pensamentos, E quando nós não meditamos na onipresença de Deus, nós empurramos de alguma forma Deus para longe, como se pudéssemos fazer isso. Nós vivemos um domingo religioso e uma semana sem Deus. Quantos me entendem? Diga amém. A gente pensa que entra num culto, Deus está aqui, e a partir do momento que nós saímos por aquela porta, Deus ficou, então nós podemos viver a vida como está.
Sabe, quando a onipresença deixa de nos causar temor diário, é porque nós deturpamos o Deus que está em todos os lugares. Sem a onipresença, pensamos que Deus ficou no culto e que esquecemos que Deus é presença constante no nosso dia a dia. Sem a revelação da onipresença, somos um povo de temor geográfico. A onipresença é o conhecimento de Deus que deve regular a nossa vida diária. A nossa vida diária. Pensa comigo, meus irmãos. Um Deus que não é onipresente, Ele é gerenciável. Ele vira um Deus irrelevante na vida diária. Sabe, um cristão que é ignorante quanto à onipresença de Deus, vive uma fé relaxada. Ele vive uma espiritualidade geográfica. Olha só, eu não estou criticando, porque vivemos isso, queremos viver o culto de domingo, queremos viver o tempo de adoração juntos, mas olha só, 2 horas por semana não é o suficiente para um Deus tão grande como o nosso ter a nossa atenção e a nossa adoração. Amém, meus irmãos? Ele está em todo lugar. Ao acordar, Deus está com você. Ao levantar, Deus está com você. Ao trabalhar, Deus está. A onipresença nos mostra que é impossível fugirmos de Deus. Mas quando sabemos que Deus jamais se ausenta, preste atenção aqui, cada segundo da nossa vida é vivida diante dele. Por isso que o culto não termina quando acaba e nem começa quando a gente chega. O que estamos vivendo aqui é o culto público, mas nós temos que entender que Deus está em todo lugar. Jeremias 23 diz assim: sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta ao Senhor, e não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta ao Senhor. Não sou aquele que enche os céus e a terra? Sabe, como é que a gente fala isso? Deus não enche o céu e depois Ele enche a terra. Deus enche o céu e a terra ao mesmo tempo. Quantos estão aqui? Diga amém. Deus, Ele é infinito. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não está agora no Japão e depois Ele vai estar no Brasil. Não, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está completamente no céu, está completamente na terra. Não há vácuo nesse universo onde Deus não esteja. Não existe vácuo de Deus em todos os lugares. Deus é onipresente. Mas formando a nossa teologia bíblica, Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Não existe bastidores nesse mundo para Deus. Os olhos do Senhor atravessam a nossa história com lucidez absoluta. Eles não piscam quando praticamos o mal e eles não se distraem quando estamos praticando o bem. Quando achamos que é anonimato, Deus vê. Quando fingimos que é normalidade, um erro, Deus o viu. Viver como se Deus não estivesse vendo tudo, irmãos, é muito mais do que fraqueza teológica. É rebelião consciente diante de Deus. Sabe, nós vivemos a vida corandel. Diga corandel. Corandel é uma expressão latina que significa diante da face de Deus. Ou seja, nós estamos no culto corandel, diante da face de Deus. Nós acordamos corandel, diante da face de Deus. Nós estudamos corandel, diante da face de Deus. Nós trabalhamos corandel, diante da face de Deus. Nós compramos pão corandel, diante da face de Deus. Nós estamos no livro corandel, diante da face de Deus. Eu estou ensinando numa sala de aula corandel, diante da face de Deus. Eu estou numa audiência corandel, diante da face de Deus. Eu estou dirigindo no meu carro corandel. Tudo que nós fazemos é diante da face de Deus. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Não há fuga diante da presença de Deus. Talvez isso para o ímpio seja um desespero. Deus está em todo lugar. Para o pecador, impenitente, isso seja
de arrepiar as suas, suas espias, de ficar ali contrito, de ficar ali preocupado, de ficar ali, sabe, até assombrado. Já viu uns crentes assombrados? Tem uns crentes assombrados, já viu? Não pode ver um pastor, não pode ver um líder na igreja, nas casas já se assombra. Irmão, deixa eu te falar, Deus está em todo lugar. Vamos lá, meus irmãos? Vamos lá, para de ter medo do pastor, isso é religiosidade. Irmãos, eu fiquei pensando o seguinte, de verdade, a gente ri para não chorar. Se Deus botasse um anjo de fogo com espada flamejante do seu lado, irmão, você não ia fazer nada de errado. Não, mas você ia viver pianinho, era santidade pro resto da história da sua vida. O anjo, quando tu pensava fazer uma coisa, o anjo... Só que você vive corandel diante da face de Deus. Deus está em todo lugar. Sabe, e a onipresença, ela é um terror para o ímpio, mas ela é graça e favor para o salvo. A onipresença que nos assusta em Provérbios, ela é consolo em Mateus. Olha só, Mateus capítulo 10, versículo 29. Não se vende 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Presta atenção nesse texto, irmão. Deus que vê tudo. Ele não é apenas um juiz que observa, Ele é um pai que cuida. Nenhum pardal cai fora do alcance da sua presença e nenhum fio de cabelo escapa sem sua atenção. O olhar de Deus não é apenas uma invasão opressiva, não é apenas uma invasão, sabe, de juiz querendo julgar a gente. Não, o olhar de Deus também é um olhar de ternura e de cuidado. O Deus está do nosso lado. Jesus nos ensina que o mesmo olhar que pesa o bem e o mal é o olhar que sustenta a vida comum. A onipresença que só nos expõe para nos alertar não é a onipresença única de Deus. A onipresença de Deus também nos envolve para nos guardar. Deus governa. Deus cuida da gente. Não há um detalhe que Ele não saiba. Então, feito esse panorama, eu quero mergulhar um pouquinho com você na onipresença de Deus a partir desse salmo. O salmista está espantado. E eu queria que nós saíssemos daqui também assim. Sabe, esse salmo é um desabafo de uma alma que descobriu que não existe espaço nessa galáxia, nesse universo sem Deus. A presença divina não é um conceito filosófico, mas ela é um cerco santo em volta de todas as coisas. Sabe, não se foge daquele que está em todo lugar. Então a pergunta não é se Deus está aqui. A pergunta é, para onde irei, aonde Deus não estará? Resposta, não há lugar. Deus está aqui. Davi, após meditar sobre isso, ele conclui em espanto. No céu, Deus. No inferno, Deus. Na sepultura, Deus. No extremo do sol, Deus. No extremo do mar, Deus. Deus está inteiro em toda parte, não dividido, não fragmentado, não estendido. Deus tudo vê, pois está em todo lugar. Para Deus não há canto escuro, para Deus não há oculto, para Deus não há segredo, para Deus não há sombra. Sabe, deixa isso atacar a tua espiritualidade de lugar e tempo. Irmãos, nós vivemos às vezes uma espiritualidade de lugar e tempo. Domingo, das 7h30 às 9h30. Alguém aqui? Domingo das 19h30 às 21h30. Domingo das 10 ao meio-dia. Domingo das 17 às 19. Deixa eu te dizer uma coisa, o nosso Deus é um Deus que está em todo lugar. Ou seja, a gente tem que parar de ser um cristão de agenda marcada com Deus. Quando eu estou na igreja, quando eu estou em algum momento religioso, eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Atos 17, 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele nós vivemos. Vamos lá. É difícil de entender isso, mas é mais ou menos assim, ó. Veja essa água. Ela está na minha mão. A minha mão sustenta essa água aqui. Irmãos, quando Deus criou o mundo, Ele não entrou dentro do mundo. Quando Ele criou o mundo,
Ele criou o mundo e segurou o mundo em suas mãos. Sabe, Deus não está contido no mundo. É todo mundo que está contido em Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. E quando o apóstolo Paulo estava falando isso, ele estava falando para filósofos, ele estava trazendo um pensamento que eles entendessem de forma que fora de Deus não há ar, fora de Deus não há movimento, fora de Deus não há existência. Sabe, que seu coração comece a adorá-lo agora, que seu coração comece a se deslumbrar, ou como o profeta Isaías disse, que seu coração se encha de assombro agora. Não se pode fugir para cima, Deus está lá. Não se pode fugir para baixo, Deus está lá. Não se pode fugir para longe, Deus está lá. Não se pode fugir para dentro, Deus conhece até os nossos pensamentos. Não se pode fugir para fora, Ele que nos sustenta. Não se pode fugir com o tempo. Olha, Deus vai esquecer o tempo, é só passar muito tempo, né? Porque tem crente assim, né? Erra, espera 1 mês, 2 meses, fica bem. Como se Deus fosse um ser de uma mente esquecida, sem memória. Não, irmãos, não se pode fugir do tempo, porque Deus é eterno. Não se pode fugir do pensamento, porque Ele conhece o nosso pensamento antes que ele se forme na nossa boca. Salmo 139, versículo 4. Você já pensou sobre isso? Deixa eu lhe ajudar numa coisa. Deus não só está em todo lugar, como Ele sabe o que você pensa e o que você vai pensar antes da palavra chegar na sua boca. Agora me diz como pode ter culto, se você já vem resmungando dentro do carro. Oh meu Deus, tem culto. Mas não fala, só pensa. Oh meu Deus, 2 horas naquele lugar. Aquele pastor. Será que ele vai pregar quanto? 30, 40, 50, 1h30? Quem vai fazer o louvor? Não, eu estou vindo mesmo só por causa da minha esposa. Ou não, só do meu marido. Não, eu estou vindo para ser exemplo para os meus filhos. Tu imagina aquele que está em todo lugar, que conhece os seus pensamentos. Você num culto para Ele, pensando assim, esperando a hora de terminar. Quando Ele quer um culto, sabendo que você vive na onipresença dEle. Vamos lá, gente. Quantos estão entendendo? Diga amém. Sabe como é que fica o nosso coração diante disso? Fica constrangido. Fica constrangido. Sabe por que tem pessoas que vêm para o culto e vai dizendo assim, mas o que a gente vai comer depois mesmo? Pega o WhatsApp e começa a conversar. Irmão, deixa eu te falar, Deus só não está em todo lugar. Ele sabe tudo o que a gente pensa. Nós vivemos corandel diante da face de Deus. Se Deus pegar uma pessoa e colocar ela no mais alto monte e colocar a outra no mais profundo abismo, ambas estão na mesma presença de Deus. Porque a presença de Deus não se mede por lugares. A presença de Deus não se mede por templos imponentes ou por atmosferas. Alguém aqui, meus irmãos? Onde tem alguém que o busca, Deus está. Onde tem alguém que foge dele, Deus está. Onde tem alguém que o deseja, Deus está. Onde tem alguém que o abomina, que não crê nele, Deus está. Irmãos, isso é uma revelação que nós precisamos trazer para o nosso coração. Porque a verdadeira espiritualidade não é subir para um lugar. A verdadeira espiritualidade não é ir a um lugar. A verdadeira espiritualidade é dobrar os seus joelhos e pedir sensibilidade espiritual para o Deus que já está em todo lugar. O culto não foi bom hoje. Deus não veio no culto. Não, Ele não veio mesmo não, porque Ele nunca saiu de um lugar. Alguém aqui? Eu sei que a gente tem um palavreado humano para poder, né, expressar a presença de Deus. Às vezes isso é até bom. Deus está aqui, meus irmãos. É claro que Ele está aqui.
Quando a gente está falando isso, a gente está falando que Ele está se manifestando, que a presença dEle é visível, aparente, é tocável, tem peso de glória no lugar, eu sei. Mas entenda, irmão, não é uma questão de Deus, o problema aqui não é Deus. Deus não se ausenta de culto nenhum. É nós que nos ausentamos com o nosso coração duplo, com a nossa mente dividida, com a nossa atenção voltada para outras coisas. Tem alguém aqui? Diga amém. Deus está presente em toda parte, só que de modos diferentes. Por exemplo, Deus está presente no céu agora, em glória absoluta, amém? Deus está presente no céu agora, em glória absoluta. É como se todo o amor de Deus pudesse ser experimentado num só momento. Sabe, eu gosto de usar metáforas. Deus está presente no céu agora como luz, na sua maior voltagem, na sua santidade, na sua maior essência, na sua alegria, no seu maior volume. Sabe, na verdade a presença de Deus nos céus agora é a presença que é a recompensa de todos os santos. É o Deus sem restrição, é o Deus sem filtro, é o Deus 100%. Essa é a recompensa, o galardão daquele que é salvo. Esse é o Deus que nós veremos quando Jesus Cristo vier nos buscar. Esse é o Deus que nós vamos experimentar, mas Deus também está no inferno. O inferno não é a ausência de Deus. O inferno é a presença de Deus em ira e justiça. O inferno seria um paraíso se Deus fosse ali com graça e misericórdia. Mas o inferno é o inferno porque Deus está ali com sua ira, seu juízo. No céu, a sua presença é luz que adoça a nossa vida. É a luz que ilumina o nosso ser. No inferno, sua presença é fogo que consome. O mesmo sol que derrete a cera, endurece o barro. A mesma presença de glória que alegra alguns, aterroriza outros. Deus está presente em todo lugar, mas seu modo de presença não é o mesmo em todo lugar. Por exemplo, a presença de Deus na terra agora. A presença de Deus na terra é presença de providência, ou seja, sustenta todas as coisas. Deus governa, observa, sustenta tudo que vive. Cada milagre cotidiano, o nascer do sol, o pulsar do seu coração, o próximo respirar, a mudança das estações, as fases da lua. Todo o mundo é teatro da providência de Deus. A terra está cheia da presença de Deus. Mas a maioria de nós vivemos como se fosse vazia de Deus. Deus está agora alimentando passarinhos, vestindo lírios, contando cada lágrima, governando reinos, impérios. Deus agora sustenta os ímpios que o negam. E Deus agora guarda os justos que o amam. Deus está em todo lugar. Por exemplo, a presença de Deus na igreja é a presença do pacto. Ele prometeu que estaria com o seu povo, aleluia. Igreja é o jardim onde Deus decide visitar todos os dias agora. Igreja é o templo onde Deus habita. Igreja é a família onde Deus chamou pecadores para estar na sua mesa. Ele fez um pacto com Abraão, com Isaac, com Jacó, e Ele cumpriu em Jesus Cristo. Igreja é o lugar onde Deus conforta, recorda, persuade, disciplina. É o lugar onde Deus inquieta o nosso coração. É o lugar onde Ele confirma, onde Ele traz paz, onde Ele traz direção. É o lugar onde Ele salva, é o lugar onde Ele santifica. Essa é a igreja. E a gente precisa aprender a colocar essa onipresença em prática. Porque se Deus está igualmente em sua essência, em todo lugar, por que alguns experimentam Deus de maneira diferente? Experimentam Deus de diferentes intensidades. E aqui, irmãos, a gente não fala como quem sabe, amém? A gente fala aqui como quem está tateando, e cada degrau que a gente sobe, a gente adora. Mas nós estamos aqui no lugar onde nós precisamos aprender sobre Deus. Conhecer Deus.
discernir a presença de Deus. E alguns, num culto como esse, saem completamente transformados. Outros saem completamente os mesmos. E outros conseguem sair até pior. Como é que alguém pode sair pior de um culto? Gente, o jovem rico, quando encontrou Jesus, saiu pior do que chegou. Alguém aqui, irmãos? Alguém aqui? Então nós precisamos entender que Deus está em todo lugar, mas experimentamos Ele de formas diferentes. Por exemplo, em Marcos 6, versículo 5, olha que catástrofe. Jesus falando, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto, narrando a experiência de Jesus lá em Nazaré. Ele não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-lo. E ficou admirado com a incredulidade deles. Olha só, meus irmãos. É o escândalo da proximidade sem fé. Nazaré não era um lugar sem Deus. O próprio Jesus estava andando em suas ruas. O Messias, Jesus Cristo. Mas ainda assim foi rejeitado. Não foi falta da presença. Foi presença de incredulidade. Deixe-me pastorear o seu coração um pouquinho agora. E eu quero dizer algo sem filtro, sem maquiagem, sem voltas, direto. A incredulidade não expulsou a presença de Deus naquele lugar. Porque Deus não pode ser expulso de lugar nenhum. Mas a incredulidade fechou a porta do agir extraordinário, sobrenatural de Deus naquele lugar. Não porque Deus perdeu o seu poder. Não porque Deus foi diminuído pela incredulidade. Não, Deus é imutável. Mas porque Deus não violenta corações que o tratam como um comum. Vamos lá? Fale para a pessoa que está ao seu lado, Deus não é comum. E é por isso quando nós vemos num culto, pode ser um culto com 10 pessoas, com 1000 pessoas. Pode ser dia chuvoso, pode ser dia de sol. Pode ser um culto com um violão ou culto com uma orquestra. Pode ser num templo suntuoso ou pode ser numa sala pequena. Deixa eu te falar, o mesmo Deus está em essência em todos os lugares. A minha pergunta é, você o deseja? Você o quer? Você tem paixão por Ele? Deus estava lá em Nazaré, mas não foi honrado. Ele falou e não foi crido. Que não sejamos as Nazarés do século 21. Então a pergunta de hoje, aqui agora nesse culto, não é se Deus está. É se temos ouvidos sensíveis para ouvi-lo. Se temos corações para adorá-lo. Essa questão do coração é tão importante que Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Mas pastor, peraí, Deus está em todo lugar, como é que Ele se aproxima? Presta atenção, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifique o coração. Aproxime-se de Deus aqui não é movimento que muda Deus, é movimento que nos muda, amém, meus irmãos? Tiago não informa, aqui não escreve para informar a distância que nós estamos de Deus, mas para denunciar o nosso coração dividido, corrompido, cheio de desejos e pecados. Deus não está longe, Ele está apenas sendo resistido. O problema nunca foi a localização divina, foi a duplicidade da alma humana enquanto está num lugar. Quantos estão aqui? Diga amém, irmãos. Você está aqui mesmo? Ou você está ainda olhando para o seu celular, ou você está pensando em outra coisa, ou você está dizendo assim, nossa, eu não estou entendendo essa palavra, eu queria tanto um milagre hoje na minha vida, eu vim aqui por outro motivo, né? eu estou aqui, mas eu não estou. Deixa eu te perguntar uma coisa, Deus está aqui, a onipresença nos garante isso, isso é uma verdade absoluta, inequívoca, Deus está aqui. A pergunta é se o seu coração está aqui, porque a proximidade não é geográfica, é relacional, é fé. Não
não precisamos pedir para Deus descer. É muito interessante, Deus desce desse lugar. Eu sei que a gente faz isso, meu irmão, mas Deus não precisa descer, porque Ele nunca precisou subir. Ele nunca precisou subir, porque Ele nunca precisou descer. Deus está em todo lugar, sabe? Precisamos aprender a ter sensibilidade do Deus que nunca nos deixou. A pergunta não é se Deus está perto, a pergunta é se nós estamos com o coração dispostos e sem reservas para encontrá-lo. Porque aproximar-se de Deus não é dar passos em uma direção, é abandonar o pecado, a duplicidade do coração. Ei, Deus nunca esteve distante. Deus nunca esteve distante. Ele não pode, porque Ele é onipresente. Sabe, eu entendo completamente o nosso vocabulário. E eu compreendo isso. Nossa, Deus não veio no culto, né? A gente fala isso, né? É Deus não veio ou a gente não percebeu? Irmãos, Deus pode vir a hora que Ele quiser, quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser, no lugar que Ele quiser. Vocês lembram do profeta Elias quando fez o desafio aos profetas de Baal? O culto foi no mesmo lugar. Alguém aqui, irmãos? O culto foi no mesmo lugar. A gente nunca pensa nisso, mas o altar era o mesmo. Eu sei que eu vou quebrar agora aqui vou acabar com... Alguns irmãos vão ficar assim, meu Deus, como é que eu posso ter coragem de falar isso? Mas eu vou falar. É como se aqui ontem tivesse tido assim um pagodezão. E todo mundo tivesse bebido, saído todo mundo bêbado aqui. E hoje de manhã a gente estava limpando esse chão com cerveja. E alguns ainda estavam caídos ali no chão. E a gente começasse o culto. Aí você fala assim, meu Deus, como é que Deus vai vir aqui depois do dia de ontem? Alguém aqui, irmão? Não, depois do dia de ontem não é possível. Você viu lá? Pagode. Povo bebendo. Povo se agarrando. Como é que pode? Deixa eu te falar. Foi pior lá no Elias. Era o mesmo altar, o povo estava adorando Baal, se cortando, pingando um ídolo, fazendo assim, uma blasfêmia contra Deus, sabe? Estava tendo sacrifícios humanos naquele lugar, o pessoal fazendo coisas horríveis para um Deus do ventre, para um Deus completamente, para um ídolo, para um Baal, que se você estudar Baal, você vai ficar com vergonha do que Baal vinha abençoar, sabe? Para um demônio, aí Elias falou assim, Turum, acabou aí, beleza? Aí ele falou assim, Deus mostra que existe um Deus vivo em Israel. E no mesmo lugar onde estava acontecendo uma macumbaria, uma idolatria, a presença de Deus desceu como fogo, consumiu o holocausto e todo mundo creu. Sabe por quê? Porque Deus não estava ausente. Deus sempre está presente. Ou a presença dele se manifesta para trazer graça, misericórdia, ou ela se manifesta para trazer juízo. Alguém aqui, meus irmãos? Que o seu coração entenda isso. Imagine duas janelas, 2 quartos. Ambos estão de frente para o nascer do sol. E o sol então nasce. Em um quarto a janela está aberta e as cortinas estão abertas. No outro, a janela está fechada e as cortinas estão fechadas. O dono do quarto onde as cortinas estão abertas diz assim, nossa, que sol lindo, que calor gostoso. O outro diz lá assim, como é que pode? Não tem sol. Deus abençoou mais a vida do meu vizinho. Aí o vizinho só abre a porta, chega para ele, abre a janela e abre as cortinas e o mesmo sol entra. Sabe qual é o problema, irmãos? Deus está aí para todos. O problema são aqueles que estão em posição de receber os seus raios. E eu estou falando para a igreja. Eu estou falando para uma igreja que já foi agraciada em ver o sol. Eu estou falando para uma igreja que já foi agraciada em saber que Deus existe. O problema nunca foi o quarto, foram as cortinas que não foram abertas. O problema nunca foi o quarto, era a vida que estava na escuridão. Vamos lá, gente. As pessoas falam assim, seja santo, que Deus vai vir neste lugar. Deixa eu te falar, santidade não cria a presença de Deus, mas abre espaço para a manifestação dela.
Deus quer agir no nosso meio, meus irmãos. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, diz assim: lembre-se, pois, de onde você saiu. Isso é Jesus dizendo. Arrepende-se e volte e pratique as primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar. Candelabro é a presença de Deus. Então como é que Jesus está dizendo que vai tirar a presença de Deus de uma igreja? O dado incontornável do texto é: Jesus não visita as igrejas, Jesus habita as igrejas. Vamos lá? A igreja vive sob a inspeção de Deus o tempo todo, irmãos. Mas a mesma presença que sustenta a igreja fiel, ameaça a infiel. Vamos lá? Vamos lá? Não existe igreja sem Deus. Igreja sempre tem Deus. Existe igreja com Deus gracioso e existe igreja com Deus irado contra ela. Mas nunca existe igreja sem Deus. Nunca existe um culto sem Deus. Existe culto onde Deus manifesta e onde Deus não se manifesta. Quantos estão aqui? Diga amém. Sabe, a gente tem que parar com essa religiosidade barata, essa teologia sem sentido e esse misticismo que não leva a lugar nenhum. Remover o candeeiro não é tirar Deus da igreja, é retirar o direito da igreja ser a manifestação da glória de Cristo na terra. Por quê? Porque a onipresença não oscila. Deus não depende de clima espiritual, Deus não depende de nada. Eu sei que tem o fator soberano. Deus faz onde quer, quando quer, do jeito que quer, com quem quiser. A manifestação dele nunca é algo que a gente premedita, nunca é mecânica, a gente nunca exige para Deus. Deus não se submete à nossa agenda. Mas eu também acredito num Deus que responde à nossa fé. Onde há uma fé ativa, a presença se torna clara. Onde há arrependimento real, a presença se torna doce. Onde há humilde obediência, a presença se torna íntima. Onde há temor e unidade, a presença se torna familiar, meus irmãos. Onde há incredulidade, duplicidade, soberba, Deus ainda é onipresente. Mas a presença é silenciosa e às vezes até confrontadora. Eu me lembro de um texto muito interessante. A construção da Torre de Babel. A Bíblia diz que Deus desceu lá para ver o que eles estavam construindo. E trouxe confusão e aí ninguém fez mais nada. É muito interessante essa expressão. Mas Deus não desceu, Deus já estava lá. Ele apenas agiu contra o que eles estavam fazendo. Amém, meus irmãos? Mas você lembra também, em Atos capítulo 2, que todos eles estavam presentes no seu lugar, então o Espírito Santo veio sobre eles e todos foram cheios. Deus visita lugares de forma diferente. Para uns ele desce para acabar com aquela obra, para outros ele desce para nunca mais aquela obra terminar. Então Deus ele não muda. Deus está em todo lugar. Deus sempre está no culto. Nós é que precisamos aprender a ter discernimento. Agora deixa eu te explicar uma coisa muito interessante na palavra de Deus. Está lá em Mateus capítulo 18, versículo 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, diga em meu nome. Isso é importantíssimo demais. É 2 ou 3 no nome de Jesus, amém? E ali eu estou aonde? No meio deles. Olha que coisa linda. Agora presta atenção. Em nome de Jesus não é terminar a oração como fórmula. Todo mundo acha que só porque terminou em nome de Jesus a coisa funciona. E também 2 ou 3 reunidos não é uma matemática mística. Tipo assim, 2 ou 3, presença. 1 sem presença. Não é isso não. Presta atenção aqui. Em nome de Jesus não é uma desculpa para desprezar a igreja local, e em nome de Jesus também não é amuleto para validar qualquer reunião. Vamos lá. Deus está no meio de 1 ou 2 qualquer não. Está no meio de 2 ou 3, onde estão debaixo da autoridade de Jesus, debaixo da submissão de Jesus, debaixo da honra de Jesus, vivendo o caráter de Jesus, vivendo a missão de Jesus. Alguém está entendendo aqui? Amém? Quando a palavra é pregada, o evangelho é crido, o coração se dobra, falamos numa presença que se manifesta. Não é Deus passando por aquele lugar, não é Deus vindo àquele lugar, não é Deus então, deixa eu me comprometer com aquele povo, não, é Deus participando daquele lugar.
Sabe, Deus não promete apenas estar perto, Ele promete estar no meio. E no meio significa, se onde 2 ou 3 estiverem, Jesus como centro, não como acessório, Jesus como referência suprema, não como enfeite, Jesus como autoridade única, não como um espectador chamado a qualquer momento. Não, nós estamos falando de uma linguagem neotestamentária. Jesus no meio da igreja, sabe? Ou seja, aonde tiverem 2 ou 3, Ele estará. Irmãos, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Seja numa sala com 2 ou 3, seja numa igreja nas casas, seja num estádio lotado, seja num culto lotado, essencialmente Deus é o mesmo naquele lugar. Ei, tenha fé no que eu vou lhe dizer agora. Quando você reunir com 2 ou 3 na sua sala, a mesma presença que pode estar numa multidão está lá. Deus essencialmente está lá. Além do, eu vou mais longe ainda, Mateus 6,6. Quando você entrar na porta do seu quarto e fechar a porta do seu quarto, Deus essencialmente está lá. Deixa eu te falar, Deus não é o seu sentimento que determina a presença de Deus, é a sua fé nas Escrituras e a sua fé em Deus. Deus está aqui agora. A pergunta é, você está bebendo? Você está comendo? Você está experimentando? A pergunta agora é, você está desfrutando? Porque Deus não varia pela metragem quadrada do lugar. Deus não varia pelo número de pessoas. Deus não trabalha com data, horário ou lugar. Não, Deus é o mesmo. Onde 2 ou 3 estiverem no nome dEle, ali Ele estará. Tem alguém comigo aqui? Sabe? Isso mata a espiritualidade de lugar e tempo. Jesus está no meio de 2 ou 3 que desejam Ele. Pode ser numa catedral ou na sala mais simples da nossa igreja. Deus estará completamente presente. Luz não faz diferença, palco não faz diferença, números não faz diferença. O que faz diferença é se estão em nome de Jesus, se estão honrando a palavra de Jesus, se são um povo de Jesus, se creram em Jesus. 2 ou 3 não é pouco. Agora às vezes um culto lotado não tem nem o suficiente para Deus, porque não estão ali por causa de Deus. Irmãos, se nós tivermos uma revelação da onipresença de Deus, quando você pegar o seu carro para dirigir, cuidado, porque o Deus infinito pode encher o seu carro de uma tal maneira que você precisa estacioná-lo. Quem está crendo no que eu estou falando aqui? Se você crê na onipresença de Deus, você não precisa esperar o culto de domingo. Você pode simplesmente sentar no sofá e dizer assim: ó onipresente, eu sei que o Senhor está aqui. Me ensina a desfrutar daquele que nunca se ausentou de lugar algum. Irmãos, muda tudo. Muda tudo. O que faz de uma reunião um grande culto não é o tamanho e nem a quantidade de pessoas no lugar, mas quantos joelhos estão dobrados por causa de Jesus Cristo de Nazaré. Ei, olha para mim aqui agora. Ninguém foge de Deus. Ninguém engana a Deus. Ninguém se esconde de Deus. Irmãos, preste atenção. Eu espero que você tenha ligado os pontos já. A onipresença de Deus é a ruína do pecador que pensa em escapar. Vamos lá, vamos lá. Não há caverna tão profunda que Deus não te encontre. Não há noite tão escura que Deus não te veja. Não há distância tão longa que Deus não chegue primeiro. Eu espero que você entenda o que eu vou dizer. O pecador carrega consigo aquele de quem ele foge. É como a sombra tentar fugir da luz. É impossível. Sabe, fale para a pessoa que está ao seu lado: pecado privado não existe. Irmão, quando alguém diz ninguém viu, esquece. O onipresente estava lá. Alguém aqui, irmão? Alguém aqui? Quando alguém diz ninguém viu, o onipresente estava lá. A testemunha fiel registrou tudo. O juiz já analisou.
ainda que seja no escuro, ainda que seja num local totalmente fechado. Deixa eu te falar uma coisa: o pecador não peca sozinho. Deus está sempre presente no ato, Deus está sempre presente no pensamento e Deus está sempre presente no motivo. Ei, olha para mim aqui, irmãos, em nome de Jesus, deixa eu te ajudar. Que a luz do Espírito Santo venha sobre a sua vida agora. O adultério escondido foi cometido diante do rosto santo de Deus. A mentira sussurrada, ela foi falada diante dos ouvidos do Eterno. A injustiça praticada foi debaixo do olhar do juiz que é justo. O contrato assinado foi feito na leitura daquele que nunca perdeu um momento da sua vida. A onipresença torna o pecado insuportável, porque transforma cada ato escondido numa blasfêmia direta contra Deus. Ei, o pecado não se torna menor por ser oculto. Ele é sempre grave, porque ele é cometido na presença de Deus, porque Deus é onipresente. Mas a onipresença é a mesma moeda com duas faces. Se o pecador teme a presença de Deus, o salvo vive e morre por ela. Deus está perto quando tudo parece distante. Quando os amigos se vão, Deus permanece. Quando as forças se esgotam, Deus sustenta. Quando as portas se fecham, Ele fica com a gente do lado de fora. A onipresença é o alívio do aflito. Não há lugar onde o santo... Como é que eu posso dizer isso? Não há lugar onde o santo possa cair tão profundamente que a mão de Deus não possa alcançá-lo. No deserto Ele guia, no vale Ele acompanha, na noite Ele ilumina, na tempestade Ele sustenta. Porque o consolo não vem, irmãos, olha para mim aqui, o consolo não vem da ausência do sofrimento. O consolo vem da certeza de que Ele nunca vai nos abandonar. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Pastor, e aonde nós chegamos nesse Deus que tudo vê? Nós chegamos na cruz. Porque um Deus que está em todo lugar viu tudo que a gente fez, e sempre a gente está fazendo alguma coisa que desagrada a Ele, que é pecado. Alguém aqui? Alguém aqui? Aliás, vamos fazer uma pesquisa aqui. Quem aqui já pecou mais de 100 vezes? Só? Não, quem pecou mais de 100 vezes? Levanta a mão aí. Amém. Muito bom. Quem pecou mais de 500 vezes aqui? A irmã aqui está sorrindo. Quem pecou mais de 1000 vezes, irmão? Pode levantar a mão, irmão. É isso. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tu imagina a gente viver debaixo da onipresença daquele que viu todos os nossos pecados? Só tem uma salvação para nós. A mesma onipresença que acusa precisa ser a mesma onipresença que salva. Se Deus está em todo lugar, ninguém escapa da sua justiça. Mas se a graça de Jesus está em todo lugar, ninguém está longe demais para ser salvo. Nenhum pecado é esquecido, nenhuma intenção fica oculta e nenhuma culpa é enterrada. Mas o mesmo Deus que vê tudo é o mesmo Deus que agora vê através da cruz de Cristo. A cruz não fechou os olhos de Deus. A cruz apenas mostra-nos agora a Deus através do sacrifício de Jesus. O sangue de Jesus não cega a cruz, satisfaz a justiça de Deus. Onde havia culpa, agora há justificação. Onde havia condenação, agora há perdão. Onde havia trevas, agora tem o Filho de Deus em nossas vidas. Ele é o Deus conosco, Emanuel.
Sabe, esta é a joia da teologia cristocêntrica. Essa é a joia da onipresença de Jesus. Para o ímpio, Deus está em todo lugar e ele tem pavor. Para o salvo, Deus está em todo lugar e ele o ama. Na verdade, Deus está dentro dele, porque a presença que condenava agora consola, a presença que aterrorizava agora abraça, a presença que antes julgava justifica. Aleluia. Por isso João 1,14 diz assim: aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. A presença que torna o pecado impossível de esconder, torna o perdão impossível de impedir de ser perdoado. O Deus que viu tudo, perdoa tudo, porque Cristo carregou tudo. Sem Cristo, a onipresença é um terror. Com Cristo, a onipresença é graça consoladora.